E hoje a gente vai estudar um pouquinho e ler um pouquinho sobre Neemias, o livro de Neemias. Então, vamos iniciar fazendo uma pequena oração? Senhor Jesus, obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por nós, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Senhor, eu oro, Senhor, clamando para que o Senhor nos abençoe, que abra, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente aprenda um pouco mais da Tua palavra, para que a gente não somente aprenda, Senhor, com a mente, Senhor, mas aprenda com o coração, Senhor. Fazendo, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor deseja que nós façamos, Pai. Guia-nos, Senhor, continua, Senhor, abençoando, Senhor, os alunos que estão para entrar, abençoa também os alunos que vão assistir, Senhor, essa matéria, essa aula, mesmo, Senhor, que não estejam vendo agora, Pai, que aqueles que forem assistir, Senhor, no futuro sejam abençoados também. Em teu santo nome eu oro. Amém. Gente, vocês viram o último livro, né, da Bíblia que vocês estudaram, foi o livro de Esdras. E a gente vai continuar, assim, assim, o mesmo assunto, né? Porque a gente vai estar falando sobre a reconstrução, né? E o livro de Esdras é um livro assim, bom, eu sempre falo, né? Cada livro que eu estudo eu falo, mas é um dos meus livros favoritos. Mas o livro de Esdras e o livro de Neemias, né? Por falar de reconstrução, fala muito ao meu coração. Eu não sei se vocês se lembram, na semana passada o pastor Chori relembrou, né, que o Antigo Testamento ele é sombra, né, do que do que nós estamos vivendo agora, né? Então, tudo que a gente lê, apesar de ser um livro histórico, quando a gente lê livros de Neemias, quando a gente lê todo o Antigo Testamento, os livros são livros históricos, né? Realmente aconteceram. Então, além de ser um livro histórico, a gente também vê toda a o que significa, o significado, né? Porque até no iniciozinho, né, do que a gente sempre escuta, né, o que a Ana gravou, o videozinho, né, que a gente vê, ela também chama atenção, né, falando, né, da parte, né, que Jesus fala, vocês estudam as escrituras, mas as escrituras que falam de mim. E às vezes a gente esquece de que quando Jesus fala isso, não existia o Novo Testamento. Então, quando ele fala as escrituras estão falando de mim, ele está falando do Antigo Testamento, né? Então, é por isso até que a gente estuda, né? Assim, toda a Bíblia, né? A gente está fazendo esse panorama bíblico, porque muita gente pensa assim: a gente vai estudar sobre Jesus, então vamos estudar o Novo Testamento. E acha que Jesus não está no Antigo Testamento, mas está, porque as Escrituras testemunham, né? Eles já está escrito, porque Deus já colocou, né, no coração, ele fala, né? Nosso Deus é um Deus que fala. Então, ele fala desde o início, ele fala, né, através da palavra, e ele continua falando, né? Por isso que é tão importante, apesar de a gente estar tendo essas aulas, é tão importante que cada um leia no seu tempo, a palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor vai falar diretamente com você, né? Através da palavra, né? Mas assim, quando a gente lê a palavra do Senhor, ele vai tocando, o Espírito Santo vai tocando, vai fazendo com que a gente entenda, né? Ele é o nosso professor, é ele que nos ensina, né? Até mesmo aqui, né? O Senhor que me ensinou, através de vários professores, né, nos cursos que eu já fiz, mas é o Senhor que vai ensinar vocês, né? E é uma coisa constante, né? Então, assim, não existe um limite. Eu vou tem algumas palavras que, gente, eu esqueço. Eu vejo tanto em inglês que às vezes eu esqueço a palavra em português. Mas eu vou share minha tela aqui para que a gente possa acompanhar é, através da apostila. Eu acho que o pastor André ele já disponibilizou essa apostila. Então, se vocês quiserem já acompanhar também, deixa eu ver aqui, esse aqui. Vocês podem acompanhar, né, com a apostila de vocês aberta ou
Eu acabei de... Gente, como é que é share? Compartilhar. Eu acabei de compartilhar, porque às vezes, né, muitas vezes, quando a gente tem aula pelo Zoom, ou está participando de alguma apresentação, às vezes a gente só escuta, a gente não está nem vendo a telinha. Mas para vocês que só estão escutando e não estão vendo a telinha, eu acabei de compartilhar, estou compartilhando aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu queria até ver se vocês puderem. Tô vendo. Tá Tá, perfeito, viu, tá Fabi? A paz a tudo. todos. Que ótimo, porque às vezes dá a impressão que tá o meu rosto e não o PDF. Mas então tá. É, então, né, a gente está falando, né, de Neemias, né? E vamos iniciar aqui pelo... Vamos acompanhar aqui. Então, como eu falei, no caso do livro de Neemias, ele fala sobre a reconstrução. Isso aqui são os pequenos pontos, tá? Só para a gente meio que ter uma ideia, né, sobre o que que é. Fala sobre a reconstrução dos muros, portas e torres por Neemias, a oposição dos inimigos, versus a oração e a ação, né? Porque a gente vai ver isso também, né? Isso tem no livro de Neemias, e é muito interessante, assim, é uma das coisas, assim, a gente, não adianta, né? A gente fala da Bíblia, né? Todo livro eu falo, mas esse livro é tão importante, esse livro fala tanto. Mas esse livro, gente, assim, eu fico impressionada, assim, porque é uma história, assim, realmente, assim, é muito emocionante, né? Assim, independente, assim, até a gente, é lógico que a gente vê de uma forma diferente, que a gente vê que é a palavra de Deus, mas até se você olhar por um olhar, assim, de história mesmo, você fala, gente, por isso acho que até, né, algumas fazem novela, né, bíblica, porque é uma coisa tão emocionante, né? E a história de Neemias é muito emocionante, né? Porque ele abandonou tudo, né, para voltar para a terra, né? E mesmo assim teve muita oposição do inimigo, né? Mas o Senhor estava com ele, né? E por isso que a gente, né, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vê do mesmo jeito que o Senhor estava com Neemias, o Senhor está com cada um de nós, com cada um de nós. E realmente, na nossa vida, a gente vai ter oposição dos inimigos, né? Mas através de não somente a oração, né? Porque a gente tem que orar ao Senhor, mas a gente também tem que fazer as coisas que o Senhor está falando, né? Então, realmente, isso é essencial. E a lei ensinada ao povo, não sei se vocês recordam, né, que em alguns momentos da Bíblia tem essa pausa onde a lei é ensinada para todo o povo. Porque assim, o que a gente tem atualmente, não somente atualmente, mas é, aqui nos Estados Unidos e no Brasil, eu sei que tem alguns de vocês que estão em outros países, né? Mas se vocês estão assistindo é porque também podem. É um privilégio a gente poder escutar a palavra do Senhor, né? É um privilégio, né? Então, naquele tempo não era tão fácil, né? Então, existem momentos específicos que há a leitura, né, da palavra de Deus, do que já que já tinha sido escrito, da leitura das leis de Moisés para todo o povo. Por quê? Porque quando o povo estava muito desviado, é só a palavra de Deus, né? Porque, né, a pessoa precisa entender, né? Como de novo, né, a vinheta, né, que a Ana fala, né? A gente precisa entender a palavra de Deus para saber o que tem que fazer, né? Ou o que não fazer. Então, também tem esse momento, né, em Neemias, né, onde há a leitura, né, das leis do Senhor para o povo. E a restauração da manutenção do serviço no templo, sustento dos sacerdotes e dos levitas. Então, vamos aqui. Ele está falando aqui, ó. O que é importante saber sobre Neemias? Isso aqui é uma coisa também importante que acontece às vezes durante a Bíblia. Aqui, nem Esdras, nem Neemias participaram da construção do novo templo, junto com Zorobabel, com o sumo sacerdote Josué, com os profetas Ageu e Zacarias e o restante do povo. Esdras e Neemias são posteriores e chegaram a Jerusalém
muitas décadas depois. Aí está falando aqui, ó, o Neemias de Esdras não é o Neemias do livro de Neemias, é um homônimo, é uma pessoa, é uma outra pessoa que tem o mesmo nome. E a gente vai ver isso diversas vezes assim na Bíblia, acontece isso, aonde é, existe assim pessoas com o mesmo nome. Por isso que em alguns pontos, né, como é que a gente sabe? Por isso que o próprio livro de Neemias, o iniciozinho já fala, palavra de Neemias, filho de Acalias. Então, especifica que Neemias que está sendo falado. Por isso que, antigamente, né, em vez de ter sobrenome, a pessoa falava de onde ela era, ou o filho de quem, né, para indicar, né? A gente vai ver isso de novo no livro de Isaías. O livro de Isaías também fala, né, que ele era filho, né, de quem ele era filho, para a gente saber de que Isaías estava se referindo. É. Mas aí aqui fala, né, tanto Esdras quanto Neemias acharam graça, né, que graça a gente vê como favor, né, aos olhos do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, e aqui fala, na verdade, acharam graça aos olhos do Senhor, né? Esdras, porque dispôs no seu coração de cumprir e ensinar a lei do Senhor, e Neemias, porque dispôs seu coração para reedificar Jerusalém. Aí a gente está assim indo e vindo falando um pouquinho de Esdras e Neemias, porque apesar de serem dois livros que aconteceram, são dois livros diferentes e que aconteceram, né, em dois momentos diferentes da história, está falando sobre reconstrução, né? É, então está muito assim ligado, né, uma coisa à outra. Aí aqui fala aqui, ó, a ordem para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Gente, deixa eu só um altos aqui. É, eu estou lendo aqui rapidinho, porque a gente tem um tempo menor. A aula é bem rapidinha, é só 1 hora de aula. Mas, assim, o ideal seria vocês também, no tempo de vocês, relerem com calma essa nossa apostila, tá ok? É, porque, assim, é muita informação e é interessante vocês também lerem com calma, sabe? Tipo assim, no seu tempo, né? E se vocês, quando estiverem em casa, relendo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário, alguma pergunta, você pode, né, perguntar para mim, ou perguntar para a pastora Silvana, ou para o pastor André. Aí você pode entrar em contato, né? E perguntar se tiver alguma dúvida, tá? Se vocês estudarem depois e surgir. E também agora, gente, isso aqui é uma aula, não é um culto. Então, sinta-se livre para me interromper. Eu só peço para que me interrompa falando, porque às vezes tem gente que escreve no chat e eu não consigo ver. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar, chamar a atenção e falar que a gente, que aí eu, se for alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, sintam-se livres, tá? Aqui é uma sala de aula. Então, vamos lá. A ordem para a reconstrução da cidade de Jerusalém e a sua restauração efetiva são dois marcos da profecia das 7 semanas de Daniel. E aí está, né, no livro de Daniel, no capítulo 9. Né? Há algo espiritual muito importante acontecendo secretamente no livro de Neemias. Né? A gente lê Neemias, fica muito assim evidente, né, essa parte espiritual, né, de reconstrução dos muros, né, é uma coisa assim muito importante. E continuando aqui, ó. Mesmo com Esdras em Jerusalém, o povo se desviou dos caminhos do Senhor. Como assim se desviou? Com casamentos mistos, não guardavam os sábados. Vocês se lembram que naquela época ainda era importante, né, guardar os sábados, né? Desampararam a casa do Senhor, né? Eles não cuidavam da casa do Senhor. Os sacerdotes e levitas escravizaram seus irmãos por dívidas, o que também não devia fazer, né? E Neemias foi enviado por Deus a Jerusalém também para ajudar a Esdras.
Neemias e o povo de Judá reconstruíram os muros, as portas e as torres de Jerusalém em apenas 52 dias. Gente, é impressionante, né? As casas foram reconstruídas depois. Neemias foi um grande líder que conseguiu motivar um povo fraco fisicamente e espiritualmente, fortalecendo-o no natural e no espiritual. É, assim, isso aqui é um modo de dizer, né? Que a gente sabe que ele motivou, né? Mas assim, quem fortalece é o Senhor, né? Então, o Senhor, através da vida de Neemias, né, fortaleceu o povo, né? Guiou o povo, trouxe assim, essa inspiração, né? De realmente voltar a agir como o povo do Senhor, né? Por isso é importante, liderança é uma coisa assim, é importante, né? A gente ter essa liderança, né? É importante não somente nós, como cristãos, sermos líderes, no sentido de sermos bons, pessoas, né, que conseguem motivar as outras, né, a fazer o que é correto, né? Mas também a gente tem, né, você vê, né, na nossa igreja, a gente tem uma liderança, uma clara liderança, né? Uma liderança que nos inspira, né? A pastora sempre manda, fala conosco, o pastor André também, né? Na semana passada a gente teve o pastor Choro falando, né? Então é sempre importante, não somente a gente, né, ter essa liderança, mas nós, por mais que não tenha o título, nós somos, né, chamados a essa liderança de motivar para que o Senhor, através de nós, né, consigamos também fazer essas coisas, né? Você vê que na história de Neemias ele não tinha um título, né? Ele era, tinha um serviço ao rei, né? Ele era um copeiro do rei, né? Então ele não era uma pessoa assim, um arquiteto, né? Do tipo, ele, né, fez tudo. Ele não era um engenheiro. Ele não tinha o título, né? Mas ele deixou ser usado, né, pelo Senhor, né? E isso a gente precisa também deixar ser usado, né, pelo Senhor, né? Então, mesmo que a gente não tenha o título, né, a gente consegue também, né, ser um grande líder, não no nosso nome, né, mas sermos usados grandemente pelo Senhor. Então, voltando, o livro de Neemias, né, como eu falei, a reconstrução dos muros, portas e torres são uma lição espiritual para nós. Isso, assim, é uma coisa assim, muito interessante, muito importante da gente entender essa reconstrução dos muros. Como eu falei, é lógico que, assim, a gente precisa entender, realmente aconteceu. Não quer dizer que isso é uma história e que para a gente pegar como uma metáfora, não, realmente aconteceu. Mas aconteceu e a gente usa como uma lição espiritual porque é a sombra do que acontece, né? Do que ocorre. Né, e a gente está falando aqui, né, dos muros, né, e que precisa. A primeira coisa, né, que você vê, a gente até acabou de ler. Primeiro foi feita a reconstrução dos muros e das portas, só depois que foram reconstruídas as casas, né? Porque primeiro a gente precisa tomar conta dos muros para que os inimigos não entrem, né? Depois a gente reconstrói a parte interna dentro, né, dos muros, né? Aí fala aqui, ó. Nos 12 anos que Neemias governou Judá, o povo, entre parênteses, se comportou. Quando Neemias teve que voltar para o rei Artaxerxes, o povo se desviou novamente. Quando Neemias retornou, repreendeu o povo e colocou as coisas de volta no lugar. Que é assim, é uma coisa importante, né? Da liderança é realmente isso, né? Como é que a gente sabe que são bons pais, né? Que estão cuidando dos filhos, né? Quando há um tipo de correção, né? E isso é uma coisa boa, gente. Correção é uma coisa boa, né? Deus, ele fala, né? Que ele ama as pessoas. Ele fala assim, como eu amo o meu filho. Como que a gente sabe que Deus nos ama? Quando ele corrige a gente, né? Ele corrige a quem ama, né? Se ele não amasse, não corrigia, deixava como está. Então, quando Neemias retorna e repreende o povo, não é uma coisa assim, um líder carrasco, não. Pelo contrário, é por amor ao povo, né? Que Neemias corrige, né, o povo. É.
Aqui, ó, Neemias, o missionário, né? Um homem que abriu mão do conforto do palácio, de um bom emprego, de um futuro certo e garantido para correr risco de vida por amor ao Senhor, por amor ao seu povo e por amor à cidade santa, Jerusalém. Alguém que abriu mão da sua vida pelo seu chamado e por um legado eterno, ter um nome escrito na Bíblia e certamente no livro da vida do Cordeiro, né? A gente, assim, ainda mais no momento que a gente está, né? Que a gente está vendo tanto ataque, né? Tanta guerra, né? Acontecendo e a gente vê os inimigos não param, os inimigos vão fazer coisas assim, não param. Né? Os inimigos não param, os inimigos do Senhor não param, né? Então, assim, é, estarmos abertos a realmente deixar tudo pelo Senhor, né? E foi isso que Neemias fez, né? Ele podia estar, ele estava muito bem, ele não estava fazendo nada de errado, ele estava trabalhando, ele estava lá no seu, e ele era um, não somente ele estava trabalhando, ele era uma pessoa muito bem disposta, né? Porque você vê no iniciozinho, não sei se vocês se lembram, né? Que no iniciozinho o rei fica, ele presta atenção e vê que Neemias está triste, que ele está com a cara, né, triste, que o semblante não está tão alegre como ele normalmente era, né? Então você vê, né, uma pessoa que sempre teve assim bom ânimo, né, alegria de servir no trabalho, né? Mas mesmo assim ele abriu mão de tudo, né, para fazer, né, o que era o correto, né, o que o Senhor estava colocando no coração dele, né? Aí aqui tá, abriu a mão, né? Abriu a mão da sua vida pelo seu chamado, por um legado eterno. Por quê? Não é assim, é justamente porque ele foi tocado. Ele estava naquele palácio, ele tinha tudo, mas ele foi tocado, ele ficou triste pelo que estava acontecendo, né? A gente também tem que se deixar ser tocado, ficar triste, se tiver alguma coisa acontecendo e que a gente possa fazer alguma coisa, né? Quando a gente fica triste, não adianta, eu ficar triste, vou fazer um post no Facebook. Não adianta, gente. A gente ficou triste, a gente tem que realmente agir, agir em cima daquilo, né? E pedir ajuda, né? E como o Neemias fez, né? Depois ele pede ajuda também, né? Ele pede ajuda, seja com um líder, né? Na nossa família, o que que a gente pode fazer, né? Quando nós somos tocados, né? Por coisas que a gente vê, que a gente deveria estar fazendo. É, e, e a gente sabe, né? Que agora, assim, na eternidade, né? Ele tá falando aqui, né, que o nome dele estava no livro da vida do Cordeiro e o nome dele está na Bíblia, né? Realmente, né? A gente, né? Quando a gente for para o Senhor, ou se o Senhor vier antes, nós vamos conhecer Neemias, né? Que interessante, gente. Eu acho muito interessante tudo isso, porque quando eu paro para pensar que realmente existia um homem como a gente, normal como a gente, né? Até não é nem como a gente, porque ele nem tinha o conhecimento de Jesus, né, como a gente tem, né, e viveu tudo isso, né, é muito interessante, né, de saber que um dia a gente vai encontrar e conhecer. Mas vamos voltar aqui. Aí aqui tá. Esdras também era uma espécie de missionário, mas não tinha uma vida tão boa quanto Neemias. Esdras teve que abrir mão de menos coisas, mas mas também correu perigos por amor ao Senhor e à sua palavra. Gente, isso está na palavra do Senhor. Não interessa se foi no Antigo Testamento ou no Novo Testamento ou agora que nós estamos vivendo. Não existe a gente viver para o Senhor sem correr o perigo, né? Se o mundo inteiro está de acordo absolutamente com tudo com que a gente está falando e o que, que a gente crê, é porque tem alguma coisa errada. Então, às vezes o que a gente está crendo não é exatamente a palavra do Senhor, né? Porque está na palavra do Senhor. Não existe, assim, todas as nações são contra o Senhor, né? São contra a palavra de Jesus. Eu não estou falando que determinado governo, esse ou aquele. Não, o que a palavra do Senhor, o que Jesus fala é
todas as nações, né? No sentido assim real, né? De assim totalidade, não vai existir, né? Até o Senhor vir, né? Realmente a gente vai ter muitos inimigos, né? As pessoas não vão entender, né? Porque a gente entende que realmente é muito radical, né? Por isso que o Senhor fala, né? Que a porta é pequenininha, né? Estreita, a porta é estreita, né? As pessoas têm que se livrar de muita coisa para realmente passar e muita gente não quer abrir mão, né, disso, né? Mas a gente vê que todo mundo tem que abrir mão, né? E que Neemias abriu mão, Esdras abriu mão, e cada um, né? Eu acho que cada um pode, né, testemunhar sobre o que abriu mão, né? Então é bem interessante. Gente, deixa eu ver aqui. Nossa, o tempo voa. Eu estou vendo aqui para ver se acho que eu vou pular. Essa partezinha aqui né, é aquela parte que está falando o versículo de Daniel, né? Que Daniel fala, né, da reconstrução. Então eu só vou pular porque senão não vai dar tempo da gente, da gente ver tudo. Aí vocês podem ler depois Daniel capítulo 9, do versículo 17 ao 27, tá ok? Mas vamos lá, aí aqui está contextualizando, para a gente entender mais ou menos o tempo, tá? Para a gente ver em que tempo que nós estamos. Então, em 1050, né, antes de Cristo, né, que tem o início, né, da monarquia, que tem o juiz, aí tem o rei Saul, depois vem o rei Davi, o rei Salomão. Aí, em 931 a.C., tem aquela divisão, né, que a gente estudou em reis, né, que teve aquela separação, né, entre o reino do norte, o reino do sul, né, Israel e Judá, né, que existe essa separação em 931 a.C. Só lembrando, gente, que como é antes de Cristo, tá, o númerozinho ele diminui em vez de crescer, tá? Aí depois tem, né, em 722, Samaria é destruída. Aí a gente tem em 587, né? Jerusalém é destruída pela Babilônia, aí tem o cativeiro, né? 539, né, que a gente vê que o livro de Esdras fala do capítulo 1 ao capítulo 6. Em 458 é o livro de Esdras, do capítulo 7 ao capítulo 10. E nós estamos, né, com o livro de Neemias do 1 ao 12, né, do capítulo 1 ao capítulo 12, em 445 a.C., e deixa eu ver aqui, e do capítulo 13, deixa eu ver se eu consigo anotar aqui, em 433 a.C., para a gente ter uma ideia mais ou menos de quando, né? A gente está falando de Neemias, tá. Agora vamos, né, panorama aqui do livro de Neemias. Aqui, ó. A situação de Jerusalém e do povo judeu, Neemias ora a Deus, se humilhando e confessando os seus pecados e dos seus antepassados e os pecados do povo de Israel. Eu não sei se vocês se lembram também, no livro de Daniel, Daniel também, quando ele ora ao Senhor, ele pede perdão pelos pecados dele e ele pede perdão pelos pecados da nação, do povo. Quando a gente ora, a gente também, quando a gente ora, não é somente pedir perdão pelos meus pecados, não. A gente tem que pedir perdão porque nós somos o povo do Senhor, né? Não é assim, uma pessoa. Não, o Senhor, quando ele descer, ele vai pegar a igreja dele. Ele não vai pegar uma pessoa, ele vai pegar a igreja. Nós somos uma família. Então, quando a gente pede perdão,
a gente tem que pedir perdão como o povo do Senhor, né? E não somente em nome da igreja, mas em nome de todo mundo, né? A gente está clamando ao Senhor que perdoe, né, os pecados, né, do povo, daqueles que conhecem Ele ou daqueles que não conhecem, né? Então é uma coisa assim que a gente vê que não somente Neemias, mas Daniel também orou assim, né? Por isso que até quando a gente ora o Pai Nosso, né? A gente fala, não é Pai meu, né? Jesus vai falar, é meu Pai, né? Não, Pai Nosso, né? É como comunitário, né? Então a gente, do mesmo jeito que a gente ora assim para o Senhor, na hora de pedir perdão pelos pecados, né? Numa oração, a gente também tem que incluir, né? O pedido de perdão ao Senhor, né? Que a gente é, assim, porque a gente quer que o Senhor perdoe, né? A gente quer que o Senhor é, derrame graça e misericórdia, né? Em determinadas situações, né? A gente, do mesmo jeito, a gente não é que, eu só vou ficar triste e pedir perdão pelos meus problemas. O problema né, de outra pessoa é de outra pessoa, deixa que eles pedem. Não, a gente precisa intervir também, né? Ser esse canal, né, ao Senhor, né, principalmente daqueles que não conhecem o Senhor. A gente precisa ser voz, né, também por eles, né. É, então é interessante, né, que como que a gente vê, né, Neemias orando, Daniel orando. Então é bem interessante. Neemias foi enviado pelo rei Artaxerxes para reedificar Jerusalém. Aí reedificados os muros e as portas de Jerusalém em 52 dias. Gente, é muito maravilhoso, né? Assim, tem algumas coisas assim que o Senhor faz, assim, é, é maravilhoso. Os que trabalharam na reedificação dos muros, das portas e das torres, as ameaças e as estratégias dos adversários para impedir a reconstrução. Isso também acontece, né? A reconstrução dos muros das portas de Jerusalém, as reações de Neemias, o pecado de usura contra os irmãos, escravidão por dívidas, a relação dos que voltaram primeiro com Zorobabel, né, que mostra em Esdras, o dia das trombetas, né, que foi decretado, até o pastor Chori falou, né, das festas judaicas, né, falou do dia das trombetas também. Esdras, mais outros sacerdotes e levitas, ensinando a lei para o povo, festa de tabernáculos, arrependimento e confissão de pecados por Judá, e depois a aliança com o povo. Pessoas que habitaram em Jerusalém, nas cidades e aldeias de Judá, a geração de sacerdotes que vieram para Jerusalém, a dedicação dos muros e a manutenção do serviço do templo, os pecados do povo de Judá enquanto Neemias esteve fora e a correção por parte de Neemias, né? Então, vamos lá. A situação de Jerusalém e do povo. Aí aqui é o iniciozinho, gente, do livro, né? Como eu tinha falado do livro, o iniciozinho já fala aqui, ó. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º. Estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então a gente vê, né? Aí, deixa eu só continuar. É que aqui não tá, mas eu acho interessante a gente continuar só para entender, tá? Então, eu estou continuando ainda o capítulo 1, o versículo 2, que fala aqui.
Então, eu perguntei a respeito dos judeus que escaparam e o que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus, do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Fazem com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, né, você vê, né, a oração, né, quando ele descobre isso, a primeira coisa, sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Então, tem esse momento que a gente vê a coisa ruim, né? Ele senta, ele chora, ele lamenta, mas depois ele jejua, ficou jejuando, fiquei jejuando e orando diante do Deus do céu, né? Então, teve jejum, teve oração, teve contrição, né? E aqui, né, como eu tinha comentado com vocês, né, na oração, ele não falou: ah, foi aqueles que ficaram na terra que pecaram contra ti, Senhor. Porque eu estou aqui, né, amando o Senhor, fazendo tudo certinho, e aqueles ali que fizeram. Não, não é isso que está no coração, né? O coração correto, a gente vê, entendeu? A gente assume também a nossa participação. Por mais que você fale: ah, mas eu não fiz nada. Não é isso, não é isso. Se outra pessoa fez, entendeu? Então nós somos um povo, né? Um povo do Senhor, né? A gente não pode ficar apontando o dedo para quem fez nada errado, né? A gente tem que pedir misericórdia para o Senhor daqueles que estão desviados ou que fizeram alguma coisa errada, né? Então nós precisamos, né, falar: não, a minha casa, né? Ele fala: eu e a minha casa, nós nos corrompemos, né? Fizemos o que estava errado, né? Então é muito importante, né, essa lição de humildade de Neemias, né? Foi humildade, né? De você se humilhar perante o Senhor. A gente vê as nossas fraquezas, não é apontar a fraqueza do, do vizinho, né? Não, é quando a gente. Mas como que ele chegou, né? Como é que a gente. Ah, mas como é que eu faço para ter esse coração?
jejuando, jejuando e orando, né? A gente precisa, é por isso que o jejum também é muito importante, né? Que a gente se quebranta, né? É muito importante a gente estar jejuando. E aí eu achei interessante, assim, a gente ler essa parte, porque, assim, é tão importante, gente, porque a gente vê tantas coisas acontecendo, né? No caso de Neemias, olha, ele foi um líder maravilhoso, ele reconstruiu, ai, foram 52 dias, aí todo mundo senta e fala, eu queria ser igual a ele. Tá, mas como é que chegou a ser? Como que Deus chegou a usar ele? Aí a gente vê no início. Sempre tem alguma coisa no início, né? Sempre tem um coração disposto, um coração pronto para receber a palavra do Senhor, para agir em cima, né? Então, a gente não tem que ficar preocupado se a gente vai, se a gente foi chamado pelo Senhor, se a gente consegue fazer. Não. A preocupação é você jejua, você ora, você tem que ter o coração, entendeu? No Senhor. Aí o Senhor, vendo o seu coração, ele vai pegar e vai te usar e vai e você vai ver coisas maravilhosas, né? Como a gente vê, né? A gente podia compartilhar tantos testemunhos que na nossa vida, né, que acontece. Aí aqui a parte aqui que eu continuei lendo, né? Tendo ouvido essas palavras, sentei, me chorei, lamentei por alguns dias. Você vê, por alguns dias, gente, por alguns dias. Não foi uma coisa assim de um minuto. Ah, aqui também fala, né? Neemias se humilhou diante de Deus, chorou, jejuou e orou. Confissão dos pecados dos antepassados, os culpados do povo, não somente dos antepassados, que ele, né, fala das pessoas, mas assim, da casa dele também, né, que ele fala aqui, né? Gente, ó, só um detalhe, é que às vezes quando, pode ser que vocês não saibam, mas às vezes tem alguma palavrinha, quando eu li aqui no versículo, que foi diferente da apostila, eu estou lendo a Nova Almeida atualizada, tá? Mas também é da Sociedade Bíblica do Brasil, então também é uma Bíblia tradicional, mas é só porque às vezes é, se for diferentes versões, né, a palavra é a mesma, mas às vezes é só como a nossa língua, né, uma língua viva também, a gente muda o jeito de falar. Então, essa é uma da NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Só por isso que, às vezes, está um pouquinho diferente do que está aparecendo na apostila, mas é a mesma palavra do Senhor, é a mesma Bíblia, tá, gente? E se vocês tiverem uma Bíblia que esteja um pouquinho diferente, né? Se vocês estiverem com dúvida em relação ao tipo de Bíblia que vocês estão lendo, é só perguntar também para os pastores, né? A única Bíblia que eu conheço que eu diria para vocês prestarem um pouco atenção, no caso é uma que se chama Bíblia A Mensagem, porque ela não é exatamente a palavra do Senhor traduzida, é tipo parafraseada, entendeu? Então, é interessante, mas não assim, para ser uma segunda leitura, não para ser lida como realmente a palavra do Senhor, para ser estudada. No caso de Bíblias para serem estudadas, a indicação que eu dou é para vocês verem se elas são da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, é só um adendo aqui, porque às vezes, né, se vocês forem como eu, que eu ficava também no início, eu ficava perguntando, mas por que a minha Bíblia é diferente da que está sendo lida? Por isso, gente. Mas é a mesma Bíblia, a mesma palavra. Vamos lá. Deus guarda a aliança e a misericórdia com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. É bem interessante. Gente, deixa eu acelerar aqui, porque agora eu estou vendo que a gente ainda está no 12. A gente já tá... Ai, gente, o tempo passa muito rápido quando a gente lê a palavra do Senhor. Tinha que fazer igual antigamente, quer dizer, não na aula, né? Mas antigamente, né, que não tinha tempo, assim, né? Os cultos, né, podiam demorar bastante. Gente, ó, só uma outra coisa, eu vou apertar a tecla aqui. Qualquer coisa, não somente a dúvida, mas se vocês tiverem alguma curiosidade, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a pastora Silvana, com o pastor André. Se vocês não têm meu contato, a pastora Silvana tem, o pastor André tem,
ok? Se precisar, não, eu queria uma aula particular de algum livro que passou e que não deu tempo, que vocês perderam, também pode entrar em contato, a gente marca, tira dúvida, sem problema algum, gente. Aí aqui está falando de algumas passagens da Bíblia, né, onde isso também ocorre, né, das alianças do Senhor, né, porque por isso que a gente está estudando, né, o panorama, né, da Bíblia, porque a gente vê que a Bíblia, né, é uma história só, então, e o Senhor fala as mesmas coisas, né, a gente vai ver vários pontos acontecendo a mesma coisa, né, porque o Senhor, ele realmente nos ensina, né, como um pai mesmo, né, o Senhor, ele nos ensina, do mesmo jeito que a gente ensina um filho, né, que a gente, né, quantas vezes você fala a mesma coisa para o filho, né, ai, meu filho, vai tomar banho, vai escovar os dentes, já almoçou, né, isso é uma coisa assim que desde pequenininho você fala com os filhos e continua falando, então o Senhor também é assim, né, ele fala com a gente, ensina e pergunta, e fala de novo, durante a palavra do Senhor inteira a gente vai ver isso, principalmente o negócio da aliança, né, a gente vai ver várias vezes, né, as alianças, né, do Senhor, né, e a confirmação, né, da palavra dele. Ah, isso aqui é o que eu tinha comentado, gente, do início, né, aqui já é o capítulo 2, né. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentado junto dele, me disse: Quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. É, aqui é interessante, né? Aqui no meiozinho, não sei se vocês pegaram, né? Que aqui está falando, né? Que ele estava triste, é, e aí o rei, aqui fala que, ó, disse-me o rei: O que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Aí você vê assim, fala assim, ele orou ao rei dos céus e disse ao rei. Assim, foi uma coisa muito rápida, né? Tipo assim, que horas que ele orou? O que que ele orou, né? Porque é aquela oração assim que é quase um pedido super rápido. Mas por que que ele fez esse pedido rápido, né? Que a gente nem sabe o que que foi, né? E foi tão rápido, porque imagina, você está diante, o rei acaba de perguntar, você não pode, então peraí que eu vou fazer, agora sim eu vou orar horas, jejuar, não. Entendeu? Por isso que é interessante que está falando aqui que orou, porque ele deve ter, né, feito aquela pedido ao Senhor, mas por que que foi tão rápido, né? Por que que essa ligação, né, com o Senhor, né? Nesse segundinho, né, que ele precisava responder, estava ali na frente do rei. O rei perguntou e ele precisava responder. Ele não respondeu qualquer coisa. Mesmo assim, ele estava com a mente ligada ao Senhor. Mas por quê? Porque ele tinha uma vida de oração. A gente viu aqui, a gente está no capítulo 2, mas a gente viu no capítulo 1 que ele tinha uma vida de oração, né? Então, quando você tem uma vida de oração, você consegue estar sempre ligado com o Senhor nos momentos mais angustiantes, que você viu que na mesma hora ele ficou com medo, né? Tipo assim, né? O rei, né? Quando ele pergunta. Então é interessante, né? Assim, você está conectado ao Senhor, né? É uma vida de oração que faz com que você fique conectado ao Senhor.
Aí aqui já fala, né, da reconstrução, né, dos muros e portas, e torres, e a gente vai ver durante a palavra do Senhor também comentando sobre isso. Em Isaías, capítulo 60, versículo 18, fala: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. E em Provérbios 25, 28, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Em Lucas 6, versículo 45, o homem bom tem bom tesouro no coração e tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala que o coração está cheio. Então, Jesus, aí também tem no capítulo 24, versículo 45. Então, Jesus lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Porque aqui está falando, né? Tem muros, né? Que é importante, fala, né? Que é fechar as brechas, impedir que o inimigo entre por qualquer lugar, qualquer hora na nossa vida. A gente precisa ter o domínio próprio, né? Para dizer não às tentações. É, porta significa entrada e saída, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o que entra na nossa mente e no nosso coração, né? Isso é muito importante, né? E as torres, né? Isso aqui estão falando aqui dos significados, tá, gente? E as torres, o significado é vigiar, estar preparado para os ataques do inimigo, mas também prestar atenção no que o Senhor falará, né? Então a gente precisa reerguer os muros, né? Que é ter o domínio próprio, né? O que é reerguer os muros da nossa vida, né? A gente ter esse domínio próprio, né? As portas de entrada e saída, a gente tem que ter cuidado com o que entra na nossa mente, com o que entra no nosso coração, entendeu? Como é que você fala, ah, não, mas eu não sou, como é que é? Não tem problema, né? O que eu assisti não tem problema porque eu sei o que é correto. Não, mas isso acaba mudando, né? A gente fica, até mesmo quando você vê muita coisa ruim, desensibilizado, não sei se essa palavra em português também, desensitize, né? A gente fica sem, perdendo a sensibilidade, né, para as coisas, né, do Senhor. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que entra, né? A gente precisa prestar atenção, né, no que entra. Então, é isso o que está falando aqui de portas, né? E as torres, depois que você tomou conta dos muros e das portas, agora a gente precisa da torre, né? Que é prestar atenção no que o Senhor está falando, a gente precisa vigiar, né? Orar e vigiar, né? Então, o entendimento espiritual, né? Dessa passagem, né? Do livro, né? De Neemias. Neemias vigiava, orava a Deus e agia. Né? E aqui é o resumo, né? Neemias 2:10, os inimigos não gostaram que alguém buscasse o favor de Jerusalém e dos judeus. Neemias 2, do 19 ao 20, zombaria, desprezo e falsa acusação. Porque a gente vê, né? Quereis rebelar-vos contra o rei, Neemias não tem desparte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aí depois Neemias 4, ira e indignação dos inimigos, porque Neemias e o povo conseguiram reconstruindo os muros, seguiam reconstruindo os muros, ameaças de morte. Neemias orava a Deus e agia, pessoas trabalhando armadas e dormindo armadas em frente às brechas dos muros. Não era uma coisa assim, assim etérea, né? Não, você ora, você clama ao Senhor, mas você também tem que vigiar, né? E aqui ele orou ao Senhor, mas ele agia, ele vigiava, ele trabalhava, mas existia outras pessoas que ficavam armadas, né, para que, né, não acontecesse nada, né? Porque os inimigos tinham falado, né, contra Neemias. Neemias 6. Os inimigos conspiraram contra Neemias, tentaram tirar o seu foco, armar ciladas contra ele, fazê-lo tropeçar e até subornaram os judeus contra ele. Deus livrou a Neemias. Aí aqui eu vou pular, gente, a comparação de Zorobabel com Neemias, tá, gente? Porque já são 9h27. Estou querendo acelerar só para a gente ir mais para o meio aqui. Aqui, ó, aliança com Deus, a cada um
e cada um no seu devido lugar. Aqui tá falando, a gente vê isso no capítulo 10. Neemias colocou cada um no seu devido lugar: sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, tesoureiros, guardas em Jerusalém, restaurou a manutenção e o sustento dos sacerdotes e dos levitas. Então, teve os dízimos, as ofertas, os dízimos dos levitas, os dízimos dos sacerdotes, pessoas que abriram mão de irem para a terra da sua herança para povoar Jerusalém, pessoas que foram retomar a posse da sua herança. Então, teve toda a reestruturação, né? Aí aqui, ó, a linha do tempo de Neemias do começo ao fim. Vamos dar uma lida aqui rapidinho. Então, Neemias foi enviado pelo rei Artaxerxes, né, a Jerusalém, no mês de Nissan, primeiro mês do ano. A gente vê isso no capítulo 2. Neemias chegou a Jerusalém provavelmente no mês 4, né? Tipo, então levou quase uns 3 meses. Neemias descansou por 3 dias. Neemias checou a situação dos muros, portas e torres de Jerusalém. Assim que ele chega, ele vê isso, né? Neemias fala com os líderes judeus, conta os seus planos e como Deus o convenceu, o concedeu favor perante o rei. Início da construção dos muros, portas e torres no mês 4, isso a gente vê no capítulo 3. Muros terminados em 52 dias, isso a gente vê no capítulo 6. Inimigos desanimaram, dia das trombetas, mais a leitura da lei de Moisés, no capítulo 8. Festa dos Tabernáculos, leitura da lei de Moisés. Aqui, ó, desde os dias de Josué não se celebravam a festa dos tabernáculos com tal coração, com o povo habitando em cabanas. Depois, arrependimento e confissão de pecados, a gente vê isso no capítulo 24. Depois, dedicação dos muros com louvor e alegria. Gente, essa é tipo um mega resumo do livro de Neemias. Realmente a gente não conseguiu. Acho que chegou. Não, até que a gente conseguiu. Faltou só um pouquinho, mas como eu falei com vocês, essa apostila vale a pena vocês darem uma lida com calma no tempo de vocês, tá? Darem uma relida, não somente reler, né, o livro, né, de Neemias, mas reler a apostila, tá ok? Eu indico isso assim, para vocês. Dúvida, comentário, qualquer coisa, pode pedir para os pastores ou para mim, ok? Agora, eu sei que eu devia ter perguntado isso antes, eu sempre passo do tempo, peço perdão a vocês, mas alguém quer falar alguma coisa, gente? Tem alguma dúvida? Gente,